volta para falar da vitória do Flamengo contra o Cuiabá 2-1 e foi de virada. O Cuiabá abriu o placar, os gols saíram no segundo tempo. O Derek Lacerda, o Cleison tocou em profundidade, o Derek venceu o Fabrício Bruno na velocidade e abriu o placar para o Cuiabá. Aí o Flamengo vai começar a sua reação, o Bruno Henrique leva a melhor sobre o Emperador e tocou para trás. O gol vai ser do Guilherme Gomes. Primeiro jogo dele no profissional, empatou a partida. Jogo a menos, ainda não atuou nessa rodada, vai enfrentar. Vamos ouvir o técnico do Flamengo, o Felipe Luiz, chegando no Sport Center. Da minha parte, na parte que me compete, é bom para mim porque o time está criando. Isso quer dizer que o trabalho está sendo bem feito na parte ofensiva. E realmente, às vezes, a gente está errando, está pecando em fazer gols. Da minha parte, o que eu posso fazer? Dar treinos, finalização, comportamentos, conceitos e essa vivência perto do gol com os goleiros para eles se sentirem mais frios. Mas eu acredito que a melhor forma de esquecer desse assunto, de melhorar esse assunto, é não falar dele, né? Não falar, só treinar. Não falar que a gente tem uma falta de gol. E até mesmo porque quando ganha todo mundo e perde todo mundo. E os jogadores fizeram um esforço, o comportamento deles, a postura dos jogadores hoje em campo foi incrível para mim, foi muito boa e às vezes não se traduz com bola na rede, mas são jogadores que têm muito gol. Michael tem muito gol, Bruno Henrique tem muito gol, Ayrton tem muito gol, o Alcaraz tem muito gol. Então são jogadores que eu escolhi que tem gol para jogar na frente e às vezes a bola não entra. Hoje não entrou da forma que a gente queria, mas o importante aqui era sair com a vitória. Felipe, boa noite. Boa noite. Felipe, um pouco antes da final da Copa do Brasil, havia uma preocupação muito grande do torcedor sobre qual seria o comportamento do time caso fosse campeão, já que teria uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Chegar no primeiro lugar do brasileiro seria um pouco mais complicado e tal. E você falou que você pensa jogo a jogo e que você, na sua cabeça, se você perder um jogo, você acha que você vai ser demitido e tal. Queria saber, assim, como é que você está tratando como jogadores isso, para deixar para os caras claros que, tem que treinar como se a gente estivesse lutando para estar na Libertadores, lutando para ser campeão. Tem que treinar o dia a dia. Como é que você está trabalhando para não deixar cair o ímpeto dos jogadores de ganhar e de continuar treinando? Boa pergunta. Eu penso o seguinte: eu não vejo outra forma de viver a vida senão dar o melhor, o máximo em tudo, mas não é no futebol, não é quando acabar, falta 2 jogos e não briga por mais nada, ou como você falou, já foi campeão, ou não sei, no ping-pong, quando já está brincando com o teu filho. Eu não vejo outra forma na vida senão em tentar ganhar, em tentar fazer o melhor e dar o máximo. Esse sou eu, ok? E eu transmito para os meus jogadores que eu não permito em nenhum momento que eles se relaxem. Não vou permitir. Isso é uma cultura de treino que eu tenho na minha mente, que eu aprendi do Simeone. Eu já falei para vocês que ele transformou minha vida e eu transmito isso. Eu não vou aceitar nunca que eles se relaxem. E eles não se relaxaram. Eu não precisei nem falar. Durante a semana foram muito bons os treinos, durante essa data FIFA. E a data FIFA é um período delicado para os jogadores, porque faltam muitos companheiros, porque realmente temos a tendência a relaxar, e esse grupo não relaxou. Então eu não precisei praticamente falar com eles sobre isso. E é fácil. Você, quando joga no Flamengo, quando você joga no time grande, a vantagem, a virtude que você tem é que você é exigido todos os dias, todos os segundos ao máximo, porque senão você é cobrado. E eles sabem disso. Esses jogadores muitos deles estão aqui há muito tempo, e eles já passaram por isso de se relaxar em algum momento e depois ser cobrados. A gente viu o Vaias, depois de ganhar a Libertadores e o Brasileiro em 2019, para o Rodinei. Então, nesse clube aqui, não podemos baixar nunca a guarda. Esse é o meu modo de pensar, eles também, e poderia não ter sido a vitória hoje, poderíamos ter perdido o jogo de 1-0, mas o comportamento, a postura que eu vi do meu time em campo, essa que eu quero. E não é fácil jogar aqui, o calor que tem aqui, a viagem e tudo mais, não é fácil, e a postura, como eu falei, a postura foi ideal para mim. Felipe, aqui.
Aqui atrás. Sim. Boa noite, parabéns pela vitória, que seja Almeida, da Flávio TV. Você precisou encontrar alternativas para conquistar essa vitória também com jogadores vindo da base, o caso do Guilherme fez gol, Matheus Gonçalves, muitos jogadores sendo utilizados nessa partida que são da base do Flamengo, porque o Flamengo está com a ausência de jogadores tanto no departamento médico como também nas suas respectivas seleções. E nesse ponto eu queria te perguntar como que foi essa tomada de decisão de não trazer os jogadores que estavam com as seleções, é um comportamento comum. Por exemplo, o Léo Ortiz não jogou em nenhum dos minutos com o Brasil e não veio, e outros que tiveram mais minutos naturalmente não seriam utilizados, mas como foi essa tomada de decisão, o que foi conversado para não ter, por exemplo, o Léo Ortiz no jogo de hoje? Ok, o planejamento dessa semana foi em função dos jogadores que treinaram. O Gerson, Lemos na... Último minuto, gente, o Jorge Jesus também ganhava às vezes no último minuto, gente. É porque a gente só lembra das coisas boas. E principalmente para você, ninguém vai lembrar daqui a ano que vem, alguém vai lembrar que esse jogo foi sofrido? Não vai lembrar. Vai lembrar que ganhou. Então, o que é importante nessa história, bicho, é ganhar. E com merecimento. Eu não acho que seria justo um empate com o Cuiabá. Não acho. Sinceramente, não acho. Acho que o Flamengo jogou melhor do que o Cuiabá o jogo inteiro. Tomou um gol de contra-ataque. Acontece. Quando você joga contra times muito fechados, acontece. Mas não se conformou e foi lá buscar. E tanto o Bruno Henrique como o Michael conseguiram armar as jogadas porque não se entregaram. A bola estava com um adversário. Eles foram lá, pressionaram, roubaram a bola e fizeram o cruzamento. Não acho, gente, falando sério, deu sorte, desculpa, Xará. Não acho que foi sorte, não. Renato Macedo, Mengão tem que jogar até o fim do Brasileiro com seriedade para brigar pelo segundo lugar. Honroso. E não interessa o lugar para mim. Interessa que ele jogue como ele jogou hoje. Claro que ele pode jogar melhor, ele pode fazer mais gols. Claro que esse time... Mas, gente, o time era o time C. Vamos falar a verdade? O time era o time C. Não tem Luiz Araújo, não tem Pedro, não tem Cebolinha, não tem Vinha, não tem De La Cruz, não tem Arrascaeta. Hoje não teve Gerson, não teve Léo Ortiz. Gente, 8 titulares. 8 titulares. Qual é o time que perde 8 titulares e não sente? Então, sinceramente, quando a gente vê... Eu até entendo as reclamações. Eu durante o momento do jogo, também estava chateado. A bola não entrava. Eu dizia, porra, não é possível. Mas, gente, é possível sim. Você perdendo 8 titulares e 13 no total... Porque tem até o Gabriel, que o Flamengo, o Marcos Braz, ficou aquela nhaca fedorenta de vai reintegrar, não vai reintegrar. Pô, resolve de uma vez, manda embora, acabou, pronto, paga e tchau. Mas aí não, pode voltar no jogo tal. Porra, que coisa insuportável, né? Insuportável. E vários outros desfalques de contusão e de data FIFA. Achei até interessante, curioso, porque, por exemplo, o Botafogo vai jogar agora, não vi a escalação, mas todos os jogadores que disputaram a data FIFA, pelas suas variadas seleções, estão todos lá na delegação. Pode ser que alguns não estejam começando, mas estão no banco. E podem entrar a qualquer momento. O Atlético fez a mesma coisa. O Palmeiras, hoje, o Gustavo Gomes estava ontem jogando pelo Paraguai e está hoje. Jogou pelo Palmeiras. Claro, o Flamengo não tem mais tanto interesse, né, na necessidade de fazer resultados para desgastar, por exemplo, um Gerson, que é o melhor jogador do time. Entendeu? Como é que você... Um time que não tem o Gerson, para mim, já é time meio reserva. Você diz, Flamengo vai jogar assim, não tem o Gerson. Pô, já é um time misto para mim. O cara é disparado o melhor jogador do time. Você não tem o Pedro, que é o grande artilheiro, que até hoje ainda é o maior artilheiro do ano. Tem 30 gols, estão se aproximando dele agora. No Campeonato Brasileiro ele acabou de ser ultrapassado. Então, são desfalques muito fortes, cara. São desfalques muito fortes. E o Felipe continua ganhando. E o que eu acho mais admirável é porque ele continua jogando da mesma maneira. Outros treinadores, possivelmente, estariam jogando de uma maneira completamente diferente. Ah, não, eu tô sem 13 jogadores, então eu vou fazer um time fechadinho aqui atrás para não tomar gol e, se der, fazer um gol lá na frente. Não foi isso que o Flamengo fez hoje. Muito pelo contrário. O Flamengo foi para dentro,
O Flamengo brigou até o final e foi recompensado. O mesmo Flamengo contra o mesmo Cuiabá, no turno, com um time que tinha Gerson, que tinha Pedro, que tinha Luiz Araújo, que tinha todo mundo, empatou em 1-1, o Flamengo do Tite. 1-1. E hoje conseguiu escapar de novo desse 1-1, graças à perseverança, à vontade de lutar até o final. Sabe? Agora, não me peçam que tenha a mesma qualidade técnica, quando você tem de fora alguns dos melhores jogadores do grupo. Gente, Arrascaeta, Gerson, Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo. Porra, como é que não vai fazer falta, cara? Eu acho que o Felipe Luiz está fazendo uma bela limonada desse limão. Uma bela limonada. Já ganhou a Copa do Brasil, que é espetacular. Tudo bem, lá ele teve ainda o Arrascaeta e o Gerson, claro. Mas continuou sem Pedro, sem Bruno Henrique, sem Cebolinha, sem Luiz Araújo. Ele está fazendo milagre, gente. Por isso é que o Ronaldo, meu querido, você, criador de pastor alemão como eu, já nos encontramos em algumas exposições e tudo, mas me desculpe, a tua observação hoje não faz o menor sentido. O Juan Pablo diz assim, o Flamengo dominou o Cuiabá nos 90 minutos, porém pecou nas finalizações. Eu acho que, além de pecar nas finalizações, ele teve um goleiro inspiradíssimo na frente dele. Inspiradíssimo. Assim como o Flamengo e Atlético, o Everson também impediu que o Flamengo fizesse muito mais gols. Tanto no segundo jogo da final da Copa do Brasil, quanto no jogo que foi 0-0 no Maracanã, em que o Davi Luiz ainda perdeu um pênalti. Então, essas coisas a gente precisa sabe, ter uma certa tranquilidade na análise. Gente, Felipe Luiz é a melhor coisa que aconteceu para o Flamengo há muitos anos. Nos últimos 2 anos, não teve notícia melhor para o Flamengo do que a chegada do Felipe Luiz. A ascensão, como você quiser, cabe as duas formas, do Felipe Luiz ao comando do time profissional. Então, pelo amor de Deus, não vamos estragar isso, começando a reclamar do desempenho do time C contra o Cuiabá, depois do Flamengo já estar classificado para a Libertadores na Copa do Brasil. Ainda mais quando, apesar de tudo, o Flamengo ganhou. E dessa vez o Flamengo criou, tudo bem. Ele não fez os gols que poderia ter feito, porque o Walter fez defesas infernais. O Walter fez pelo menos 4 defesas espetaculares, gente. Isso tudo tem que ser levado em consideração. MP, bota Mengão a 6 pontos do Botafogo. Haja coração. Não, aí eu já não entro nessa pilha. Nessa pilha eu não entro. Não, sabe, não... Mesmo que o Botafogo perca para o Atlético hoje, por exemplo, que eu acho um resultado pouco provável, mas não impossível, mesmo assim eu não acho que a torcida do Flamengo deve entrar na pilha de ainda dá. Não dá mais, cara. Não dá mais, sabe? O Palmeiras hoje é que poderia ter ficado ao nosso alcance. Se o Palmeiras tivesse perdido o jogo como mereceu perder, ele estaria com 64, 2 pontinhos apenas na frente do Flamengo. Fortaleza joga amanhã, né? Fortaleza joga amanhã com o Fluminense. É um jogo complicado para o Fluminense e para o Fortaleza também. Se o Fortaleza perder amanhã, por exemplo, o Flamengo já está a 1 ponto só dele. A 1 ponto. Eu acho que o Flamengo vai subir na tabela ainda. Eu acho que vai subir. Vamos lá. César Campos, que cena, a molecada ainda abraçaram o Felipe Luiz no final. Esse cidadão foi o maior achado do Flamengo pós-Jorge Jesus. Vida longa ao Filipinho. César, você está coberto de razão. Assino embaixo. É exatamente isso. Por isso é que eu peço encarecidamente à torcida. Eu sei que torcedor é passional. Eu sou passional, não vou mentir para vocês. Entendeu? Vocês que me acompanham no Twitter, vocês veem como às vezes eu xingo barbaridade do jogador. Porra, digo que o jogador não vale porra nenhuma. Por causa daquele lance ali no momento, tá? Mas, em relação ao Felipe Luiz, eu acho que é preciso ter muita calma e muito respeito. Vou citar hoje, por exemplo, quando eu vi a escalação, eu não gostei. Eu digo, porra, não botou o Matheus Gonçalves e fez uma dobra de lateral esquerdo ali. Eu não gosto desses jogos que se faz dobra. Aliás, um dos jogos do Flamengo que o Jorge Jesus foi muito mal foi justamente contra o Emelec, quando ele dobrou o Rafinha e o Rodinei. Tudo bem, era o início do trabalho dele, ele não conhecia bem o elenco, mas foi horrível. O Flamengo perdeu do Emelec, perdeu 2-0. Eu não gosto de dobra. De uma maneira geral, eu não gosto. O Abel Ferreira usa muita dobra.
Eu não gosto. Mas a dobra do Felipe Luiz hoje não era só uma dobra. Não era só o Alexandre de lateral esquerdo e o Ayrton Lucas de ponta esquerda. Não era isso. Era o Alexandre de terceiro zagueiro e o Ayrton Lucas de ala. Essa, na verdade, era a formação. Estou até curioso para ver o Felipe na entrevista. Ele provavelmente vai falar isso, mas para mim ficou muito claro isso. Só que eu acho que o time ficou meio torto. Por quê? Porque do lado de lá o Michael começou na esquerda. Então você tinha na esquerda Alexandre, eventualmente, Ayrton Lucas, Michael, tudo pelo mesmo lado. Até o Alcaraz caía de vez em quando por lá. E na direita você só tinha o Wesley, porque você não escalou um ponta-direita. Então você só tinha o Wesley, que de vez em quando encostava lá o Alcaraz. Mas era muito pouco. E o time jogou meio torto. Na metade do primeiro tempo, o Felipe Luiz trouxe o Michael para o lado direito. E, teoricamente, equilibrou o ataque. Só que o Michael, ele pode jogar do lado direito, sim, mas não é a melhor posição dele. A melhor posição do Michael é a esquerda. O Jorge Jesus ensinou ele a jogar do lado direito. Ele até criou algumas jogadas pelo lado direito hoje, no primeiro tempo, mas todos os cruzamentos foram mal feitos. Agora, quando no segundo tempo ele desfaz e traz o Michael para a esquerda e tira o Ayrton Lucas, aí ele ajeita o time. Só que em seguida ele leva o gol. E mesmo assim, continua buscando e foi lá. E foi botar lá. Evandro Bispo, Renato, nenhum desses quatro. Melhor foi o Felipe Luiz. Eu quase botei o Felipe Luiz também, Evandro, na pesquisa. Mas eu hoje preferi resumir a jogador. A pergunta é quem foi o melhor no jogo de hoje. E eu boto lá Michael, Pulgar, Bruno Henrique e não me lembro quem é o quarto, Matheus Gonçalves, talvez. Deixa eu ver aqui que eu digo para vocês imediatamente. Olha aqui, ó. Pulgar, Michael, Guilherme, o moleque que entrou, e Bruno Henrique. Pulgar está com 35, Bruno Henrique está com 28, já passamos de 1.000 votos, estamos com quase 1.400 votos. Continuem votando aí. Até acho que o Felipe Luiz poderia ter entrado, sim, mas eu preferi botar jogador hoje. Diz aqui o Gilberto Henrique, está sempre aqui também. Obrigado, Gilberto. Felipe Luiz fazendo milagre com 14 desfalques. Só não entendi a saída do Alcaraz, mas de resto foi muito bem com esse time. Ano que vem temos boas expectativas. Isso é o mais importante para mim. Isso é o mais importante. Por isso é que eu estava falando para você. Eu achei esquisita a escalação, mas eu dou muito crédito ao Felipe Luiz. Porque ele várias vezes já me surpreendeu na escalação e estava certo, mostrou que estava certo. Hoje, no final das contas, ele acabou também conseguindo ganhar. Isso é que é o mais importante. Eu não entendi também quando ele tirou o Alcaraz, confesso para você, embora reconhecesse, Gilberto, que o Alcaraz não estava jogando bem, tinha dado 1 ou 2 passes bonitos, nada além disso, muito pouco para o que se espera dele, mas você vê, ele acertou, porque ele tirou, ele botou o Guilherme, e foi o Guilherme que foi lá pisar dentro da área, foi ocupar a posição do centroavante. Isso é uma coisa que os jogadores precisam estar muito ligados nessa história. O Bruno Henrique é um falso centroavante. Quando ele sai para jogar fora da área, alguém do meio-campo tem que entrar na área. Tem que entrar na área, senão não adianta nada. O Bruno Henrique sai, a bola é cruzada e não tem ninguém. Hoje o Bruno Henrique saiu, foi ele que foi a linha de fundo, e o Guilherme estava lá dentro, pisando dentro da área e fez o gol. Isso certamente foi orientação do Felipe Luiz. Sempre que o Bruno Henrique sair, entra você na área. Entra na área porque a bola vai sobrar. E foi o que aconteceu e sobrou. Olha aqui, a Lourdes, se tornando membro. Obrigado, Lourdes. Lourdes Maria. Minha mãe é Maria de Lourdes. Everton Cavalcante. Alcaraz de meia é uma negação. Me parece perdido. Também acho que ele ainda não... Eu acho que a verdadeira posição dele é segundo volante. É segundo volante. É vindo um pouco mais de trás. Eu acho que quando o elenco estiver completo, ele pode até ser banco. Mas quando ele entrar, o ideal é que ele entre como segundo volante, e não como o 10 que ele jogou hoje, né? Doutor Fabiano Miranda, Tite empatou no Maracanã com o time completo. Exatamente isso que eu falei agora há pouco, doutor Fabiano. Você tem toda a razão. No Maracanã, time completo, 1-1. Tom Vital, boa noite, parabéns pela vitória. Alcaraz errou tudo. Alvaraz. Alcaraz... Não errou tudo, não. Ele deu um passe muito bonito para o Michael. Ele
ele criou uma ou outra situação, mas de fato ele ficou muito abaixo do que se espera de um, sabe, garoto, 21 anos, que custou o que custou. Adriano Costa, RMP, o Flash está jogando com vontade até o fim. Em um passado recente, depois de ganhar a Copa do Brasil, o time estaria entregue sem motivação. Essa é uma boa diferença. Por isso que não concordei com você, Ronaldo. Você disse que está a mesma coisa. Não está a mesma coisa, não. Está muito diferente mesmo. Deixa eu tentar achar, até já botar aqui, a Flá TV para assistir depois da entrevista do Felipe Luiz. Ainda não está, com certeza.